Mota, o Beraldo falou que há interesse das duas partes. Presumo que sim, mas você não acha que corre-se o risco, meio que sem querer, de Valdemar perder o partido para Bolsonaro? E se Bolsonaro é a grande força no momento, talvez seja um processo, né? O partido do Bolsonaro, sabe aquela história? Na minha opinião, Caniato, eu acho que a chance é zero, porque eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem um foco. O foco dele não é gerir uma organização partidária. Eu já falei aqui várias vezes que a pior política é encontrada dentro dos partidos. É onde a briga por poder realmente leva as pessoas a fazerem coisas indescritíveis. Eu acho que o Jair Bolsonaro tem um foco bastante claro, ele já expressou várias vezes o que ele acha que é a missão dele, não é cuidar de um partido. Isso é uma vocação bastante específica, a pessoa tem que ter determinação, muita resiliência, jogo de cintura, como a gente está vendo agora, né? Tem que sair de algumas situações muito complicadas. É um papel bem diferente de alguém que se vê como estadista, como líder, com responsabilidade de guiar os rumos da nação. Eu só queria fazer um comentário rápido, porque eu fiz uma viagem no tempo, quando o Zé Maria falou da época do Álvaro Vale e do PL, e o Zé acertou no alvo. Naquela época, a gente achava que o PL era um partido quase de extrema direita, né? Porque naquela época, no Brasil, as únicas opções aceitáveis eram você ser de extrema esquerda, esquerda ou centro-esquerda. Até social-democrata, as pessoas olhavam com meio de desconfiança. Eu me lembro que eu ia na feira do livro, que tinha todo sábado de manhã na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro, está aqui na minha memória a imagem das banquinhas vendendo livros sobre a guerrilha do Araguaia, biografia do Che Guevara, né? Era uma banquinha do trotskismo, a outra do stalinismo, outra lá com o livrinho vermelho do mal. A gente chamava o Roberto Campos de Bob Fields, e a gente dizia que ele estava entregando o Brasil aos americanos, ao imperialismo americano, né? A minha Pena geração... que não era verdade, né, Mota? A minha geração, Beraldo, acreditou na teologia da libertação, que é a mistura de cristianismo com marxismo, e a gente acreditou na teoria da dependência, que é essa história. Todos os nossos problemas são culpa dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do livro, naquela época fez um enorme sucesso, As Veias Abertas da América Latina. Não precisava nem ler o livro, você só ouvia o título e você já sabia, né? As Veias Abertas da América Latina. O que muita gente não sabe é que o autor desse livro escreveu um segundo livro renegando tudo que ele escreveu no primeiro. A maioria das pessoas só leu o primeiro, quase ninguém leu o segundo, né? E aí, para concluir, felizmente, os jovens hoje têm acesso à história do mundo inteiro, a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão. Ninguém precisa fazer como eu fazia, ir no sábado de manhã na livrinha do livro da Cinelândia. Esse é um privilégio que nenhuma geração teve na história da humanidade. Por isso, é inacreditável para mim que, tendo acesso a tudo isso, muitos jovens decidam voluntariamente se submeter a ideologias totalitárias ou a um hedonismo que é quase suicida. Pois é, a gente está repercutindo um vídeo que foi publicado por Valdemar da Costa Neto após um desgaste com o ex-presidente Bolsonaro por conta de uma entrevista que ele concedeu a um podcast, de certa forma elogiando o atual presidente da República, e nesse vídeo ele disse o seguinte, a frase mais forte: Lula é bom, mas não chega aos pés de Jair Bolsonaro. Zé Maria, quais são as diferenças substanciais? Porque você disse que os dois grandes líderes do Brasil são Lula e Bolsonaro, né? Eu já ouvi aqui, Daniel, vou confessar, de líderes da esquerda, né? Inclusive ex-presidentes do PT, que dizem que o Bolsonaro tem uma pegada popular muito forte, como o Lula tem pegada popular. Essa pegada popular é o carisma, né? Isso não se compra na banquinha lá do trotskista, isso não se compra em lugar nenhum, é pessoal. Esse carisma, essa possibilidade de reunir.
e que o Bolsonaro, isso um líder de esquerda importante falando, o Bolsonaro tem essa pegada do Lula. E já ouvi de pessoas ligadas a Bolsonaro falando a mesma coisa, que a força de convencimento do Lula é muito parecida com o Bolsonaro. E não é à toa que os dois hoje, já houve pesquisas, eu vi pesquisas recentes, e até uma não publicada, que mostra que a força dos dois continua a mesma das eleições. O que decidiu as eleições foi o pessoal ali do centro, que não sabe o que fazer, que caiu naquele canto da sereia, de que o Brasil estava sendo entregue ao extremismo direitista. A turma da terceira via, né, Zé? Naquelas palavras, né? Como? A turma da terceira via, né? Então é esse pessoal aí que decidiu as eleições. E o interessante dessas pesquisas é que mostra claramente que os dois estão, sim, são os dois grandes influenciadores do Brasil. Não adianta pintar, não estou defendendo um, nem estou defendendo outro, estou fazendo uma leitura política do país. E você pode ver isso na sua família, no seu grupo de WhatsApp, como tudo permanece do mesmo jeito, as duas forças, não dá para negar isso. E não adianta, né, Beraldo? A gente vai ver uma repetição dessa polarização também nas eleições municipais. O problema é que isso, de certa maneira, pode também contaminar o debate, né? A eleição municipal é mais difícil, né? A gente falou nessa semana da manifestação do presidente Lula de que a disputa em São Paulo seria uma disputa entre ele e Bolsonaro, quando, na verdade, a gente sabe que Boulos é um fenômeno independente de Lula. Quer dizer, a parceria entre Lula e Boulos, ela é uma parceria circunstancial, porque Boulos é um candidato a herdar o apoio, não é ser herdeiro de Lula, reparem, há uma diferença. O que Boulos representa para a esquerda é talvez esse imã de trazer um apoio popular que Lula teve e não conseguiu reproduzir um líder que fosse ali gestado debaixo da sua asa. Boulos é uma figura independente, assim como o PSOL hoje está muito mais identificado com o eleitor de esquerda do que o próprio PT. O esquerdista, aquele que tinha banquinha de livro trotskista lá na Cinelândia, ele é filiado ao PSOL. Ele vota no Tarcísio Mota, lá no Rio de Janeiro. Ele não vota na Benedita da Silva. Então tem esse ponto. E do lado de Bolsonaro, apesar de ter um apoio e uma identidade muito grande, a gente sabe que Ricardo Nunes, que até aqui tem sido apontado como candidato que terá o apoio do PL e de Jair Bolsonaro, a ponto de haver uma expectativa que Jair Bolsonaro pessoalmente indique o vice de Ricardo Nunes, também não é uma figura que tenha uma identidade profunda com o eleitor de Bolsonaro. Há uma dificuldade muito grande de migrar esta polarização entre Lula e Bolsonaro para a realidade dos municípios, e São Paulo não vai ser diferente. Então, esse duelo que a gente vê, nesse contexto da eleição municipal, eu acho que ele será contabilizado ali quem serão os vencedores e perdedores. Então, obviamente que se o candidato apoiado por Bolsonaro vencer em São Paulo, será visto como uma vitória de Bolsonaro, será visto como uma derrota de Lula. Mas isso não quer dizer que a disputa em si estará calcada simplesmente nestes dois influenciadores de voto, chamemos assim. Pois é, nesse vídeo publicado pelas redes sociais, Valdemar da Costa Neto, como bem disse o Mota, disse que não existia movimento político à direita no Brasil antes de Jair Bolsonaro. E ele também, nesse vídeo, Mota, ele reuniu alguns casos de políticos de espectros distintos que acabaram se unindo no passado com o objetivo de vencer as eleições. Ele deu exemplo do ex-deputado, prefeito e governador de São Paulo, Paulo Maluf, que acabou apoiando o então candidato Fernando Haddad na disputa para as eleições de 2012. Em 2012, exatamente, Paulo Maluf apoiou Fernando Haddad, que era candidato à prefeitura de São Paulo, e ele também relembrou a chapa Lula e José Alencar,
que também de partidos e espectros políticos diferentes. Com o Bolsonaro, o fator Bolsonaro acaba mudando um pouco essa dinâmica de quem é de centro-direita se unir com quem é de centro-esquerda. As coisas acabaram ficando um pouco mais definidas, ô Mota? Bolsonaro é um dos atores principais de um processo pelo qual o Brasil vem passando. Esse processo, que eu testemunhei, começou por volta de 2010 e ganhou mais força no ano de 2014. 2014 foi o ano em que as ruas brasileiras deixaram de ser vermelhas. Até 2014, as ruas brasileiras eram ocupadas pelos vermelhos, pela turma do Black Bloc, que queimava ônibus, depredava agência bancária. A partir de 2014, as ruas passaram a ser ocupadas por pessoas vestindo camiseta do Brasil e levando bandeira e cantando hino nacional e pedindo o fim da corrupção e pedindo que certas figuras políticas fossem retiradas da vida pública brasileira. Isso passou a acontecer, isso começou num tempo em que ninguém falava em Jair Bolsonaro, presidente da República. Tá? O Jair Bolsonaro, na minha percepção, começou a se tornar um personagem nacional por volta de 2017. No início de 2018, eu lembro que a maioria das pessoas não levava a sério uma possível candidatura de Jair Bolsonaro. Muitas pessoas muito bem informadas, com as quais eu conversava no início de 2018, me garantiam que o candidato que ganharia as eleições era o candidato do PSDB, porque contava com uma máquina infalível. Agora, a gente tem que destacar o papel. Se você me perguntar assim, fala o nome de algumas pessoas que foram chave nesse processo. Sem dúvida, Jair Bolsonaro é uma delas, por ser um fenômeno político, por ser um fenômeno de comunicação e por ter sabido captar essas ideias que estavam sendo discutidas, principalmente a ideia do Estado menor, né, a essência da ideia liberal, liberdade para as pessoas, liberdade para as empresas, menos impostos. Então, não há dúvida nenhuma, Bolsonaro captou isso, vestiu essa camisa e teve a capacidade de comunicar isso em pouquíssimas palavras. Isso é um dos segredos do sucesso da política eleitoral. Você, com uma frase, né, Deus, família, pátria, com uma frase você diz tudo. E para não fazer nenhuma injustiça, é preciso mencionar aquele que, na minha opinião, talvez venha em segundo lugar. Muita gente talvez diga que vem em primeiro. Eu acho que, em primeiro lugar, nesse grupo está Bolsonaro, o segundo está Olavo de Carvalho, que é um filósofo, um pensador que durante décadas pregou para o deserto e falava muito sobre ideias que nunca encontraram aceitação no Brasil, né, na academia, nas escolas, e de repente essas ideias que o Olavo defendia se juntaram com as ideias que os liberais defendiam. E eu vou te dizer, Caniato, não há nada mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou.